destacar aqui agora a opinião política do Júlio, né? O Júlio vai falar agora sobre um tema muito importante, que ele vai falar sobre o caso nosso da cultura. E explica para mim, Júlio, como é que pode um capitão do Exército ser o diretor da Biblioteca Nacional. Aliás, essa foto linda de morrer dessa biblioteca foi antes do incêndio. Fantástico, né? Na última semana, por conta das notícias do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, passou despercebida essa troca de chefia da Biblioteca Nacional, né? Lembrando que a Biblioteca Nacional é uma das mais importantes instituições culturais do país, que data desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Quando fugiu das invasões napoleônicas, né? Então, um capitão reformado de mar e guerra assume o lugar de diretor executivo da biblioteca. Lugar esse que era ocupado por um monarquista olavista. Pasmem, se quiserem, né? Então, nós trocamos um monarquista olavista por um capitão de mar e guerra na direção executiva dessa importante instituição para o Brasil, né? Esse fato só escancara o descaso desse governo com a cultura, né? Primeiro, se vocês lembrarem, foi a extinção do próprio Ministério da Cultura, né, que foi transformado em Secretaria Especial, né? E depois os nomes que ocuparam esse cargo de secretário especial, né? O primeiro foi aquele... Eu não vou citar nome de ninguém, porque eu acho que esse pessoal tem que ser esquecido pela história, né? Se bem que tem gente que acha que eu deveria citar para serem execrados, né? Mas o primeiro foi aquele secretário que fez um pronunciamento com aquela estética nazista, música de Wagner ao fundo, né? Logo depois, em seguida, foi a passagem meteórica e deplorável da Regina Duarte, né, pela secretaria também. Ela viveu na prática aí o que é ser uma viúva porcina, né? Ela foi sem nunca ter sido, né? Porque, na verdade, eu nem lembro se ela chegou a ser nomeada ou se foi nomeada, ficou poucos dias. Oi? O Pum do Palhaço. Essa entrevista na CNN também está aí gravada na história, né? Que ela cantou Pra Frente Brasil, falou do Pum do Palhaço. Então a gente imaginava como era uma atriz de primeira linha, né? Entre aspas, a cultura seria redimida de alguma maneira, né? E hoje a gente tem aí à frente da pasta esse ex-malhação, né? O Mário Frias, né? Que também foi para a Bienal de Veneza, não sei se vocês lembram, estava tendo uma exposição em homenagem à arquiteta Alina Bobardi, né, que todo mundo conhece, fez o projeto do MASP ali na Avenida Paulista, e ele não sabia quem era Alina Bobardi, né? Isso se a gente parar no Ministério, né? Eu acho que eu vou parar aqui no Ministério, porque senão nós vamos ter que ir para a Fundação Palmares, vamos ter que ir para a Cinemateca Brasileira. Então, eu só queria ressaltar com esse meu comentário, que não é nenhuma opinião, é um comentário só, o descaso. Eu acho que, na verdade, eu posso usar uma palavra mais forte, eu acho que eu posso falar o ódio, né? Que essa gente tem pela cultura, né? E me lembra muito esse tipo de coisa que vem acontecendo com a nossa pobre cultura, né? Me lembra muito aquela frase atribuída a um general franquista, né? Que dizia que quando alguém fala em cultura, ele sacava o revólver, né? É isso que está acontecendo, infelizmente. Marcelo, e o seu comentário? Sobre o aparelhamento da cultura, esse tema eu queria começar citando uma frase do livro que a gente vai tratar na indicação cultural, né? Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado.
Essa frase é parte do slogan do partido e representa o Estado no livro 1984. Então, se eu quero controlar o passado e o presente, o que eu faço? Deixo queimar a memória, né? Como a Cinemateca, como o Museu Nacional, ou senão eu controlo e esvazio os órgãos de cultura. Na visão de quem detém o poder, e aí vejam, não é só o Estado, né, não é só o governo, a gente não pode esquecer do poder econômico, do religioso, da mídia, e porque não inclui até o crime organizado. Na visão de quem tem algum poder, o jornalismo, a cultura, as artes e a ciência, se não servem de ferramenta para ampliar o poder de quem domina e a alienação de quem é dominado, ou não ajudam a reafirmar e fixar no público conceitos, regras, comportamentos sociais que atendem ao poder vigente, então elas não servem. A arte e a cultura, né, sempre foram espaços para questionar os padrões, estimular valores de pluralidade, diversidade, respeito e tolerância. Mas se essas não reforçam meu poder, como Maquiavel talvez sugerisse, então eu estrangulo as ações e as iniciativas culturais que possam gerar alguma oposição a mim. E isso está na cartilha, né, Júlio? Marcelo, você falando agora, eu me lembrei de uma outra coisa. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Você veja o número de pessoas, de celebridades ligadas à cultura que morreram nesse período de 2019 para cá, não houve nenhuma manifestação oficial de luto, ou de pesar, ou um comentário sobre essas pessoas, né? E pessoas relevantes para a nossa cultura na música, na literatura mesmo, nada. Mas quando morreu o seu Olavo de Carvalho, foi luta oficial por 3 dias, né? Mas eu queria pontuar uma outra coisinha. Discordo. Opa! Não se esqueça que ele elogiou, ele fez menção àquele MC lá, aquele rapper, que eu esqueci o nome dele aí. Ele mencionou um rapper aí, que foi uma grande perda para a cultura brasileira. Então, e falando, só para terminar o assunto aqui dentro do que o Marcelo colocou, esse tipo de ódio, como eu falei, das elites pela cultura, vem junto, Marcelo, na verdade, o ódio do governo pela cultura vem acompanhado desse ódio que as elites também têm. E nem sempre foi assim. Nós tivemos agora, no começo de fevereiro, a comemoração, não, que não teve nada, né? Dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Oficialmente não teve nada. E a Semana de Arte Moderna, Marcelo e Jean, ela foi patrocinada pela elite cafeeira da época. Sabe? Que aquela mesma elite que fazia gosto de mandar seus filhos para estudar na Europa, estudar direito em Coimbra, estudar na França, estudar na Inglaterra. Então, isso a gente não vê mais. A nossa elite mudou muito. A nossa elite hoje é uma elite medíocre. É uma elite medíocre. Então, a gente tem, de alguma maneira, que quem trabalha com cultura, quem consome cultura, tem que começar essa reação. Como eu digo, a gente é pequenininho aqui, a nossa audiência é pequena, mas qualificada, a gente tem sempre que bater nesse ponto, porque se tem uma coisa que os governos totalitários, voltamos ao 1984, não conseguem controlar, é a criação. A criação é livre. Cultura é sinônimo de liberdade. E tudo que é sinônimo de liberdade incomoda. Vocês vejam que todos os regimes totalitários, se você pode pegar regime comunista, regime fascista, regime nazista, eles têm ódio pela cultura. Eu falei do regime nazista agora, vocês vão lembrar que o Hitler fez uma exposição de arte degenerada, sabe, na época que estava começando o movimento surrealista, na França, aquilo tudo. Então, eles têm... Eu falei ódio, na verdade a palavra correta talvez seja medo, né? Eles têm medo da cultura. Está sem som, Jean.
Eu tenho que desligar de vez em quando o microfone aqui por causa do meu fundo musical de vez em quando aqui, né? Mas, assim, mas é verdade, Júlio, você tem toda a razão, né? As pessoas, quem detém o poder tem um medo da cultura, tem medo da educação, né? Altamir mandou aqui, como ter cultura em um país que não se oferece o básico como educação, saúde e segurança. Cultura é básico, né, Altamir? Desculpa, cultura é básico. A cultura é uma das bases de sustentação, né, Altamir? Sem cultura você não tem educação. Não, cultura é a identidade do povo. Se você separar o conceito de país do conceito de nação, a cultura está ligada à nação, o país vem depois. Fábio Neste, um abraço, Fábio. Precisamos tomar Grande Fábio, onde andas, Fábio? Não concordo com o ódio, e sim com o corte do cordão umbilical da Lei Rouanet. Não entendi, mas a gente vai discutir isso aí pessoalmente, Fábio. É só marcar. Né, Júlio? Não há o que discutir. Fábio, vamos tomar cerveja, mas não vamos falar de política, cara. Você é um cara inteligente, estuda um pouquinho sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, quem escolhe o espetáculo, ou a exposição, ou o evento que vai investir o dinheiro é o empresário, gente. O empresário não vai investir dinheiro num show local, num show com um artista desconhecido. Então, é uma bobagem isso de limitar dinheiro da Lei Rouanet. Se você estiver falando que podem ter havido falhas, que é preciso uma fiscalização maior, tudo bem, aí eu não discuto. Mas a Lei Rouanet em si, quem escolhe onde aplicar o dinheiro é o empresário. Entre aplicar no show da Ivete Sangalo, que dá retorno para ele como empresário, ele vai aplicar no show, não vai aplicar no show aqui de um artista, de um rapper aqui do Areião. Esquece isso. A Lei Rouanet, ela não fomenta a cultura local. Não é por aí. O que não pode esquecer com relação à Lei Rouanet, né, é que, como você disse, Júlio, quem paga é o grande empresário. Quem paga isso e ele, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, desconta um percentual desse investimento, tá certo, do seu imposto de renda, né, da empresa. Me corrija aí se eu estiver errado. Então não é um negócio que o governo financia a bel prazer, como todo mundo pensa e como foi vendido, né? Não é bem assim, tá certo? Estou errado, Marcelo? Não, é isso mesmo. E é o que o Júlio falou, né? O cara acaba vinculando a imagem dele ao espetáculo. Né? Mas estamos aqui, ó. Aqui a gente coloca todas as opiniões. Fábio já mandou, Altamir também já mandou a dele, né? Mas isso daí são comentários que a gente vai anotar, vai estudar aqui, mas a resposta será dada numa cervejada aí que em breve nós teremos, tá certo? Mas vamos lá, Marcelo, já falamos sobre a cultura, que eu acho que é uma pena, né? Assim, o Brasil é riquíssimo, né, na sua cultura. Aliás, só uma curiosidade, né? Vocês sabiam que a Clarice Lispector era ucraniana? Sim. Uma das grandes escritoras brasileiras. Se quando falam em ucranização do Brasil, lembra daquele discurso de ucranização do Brasil? Se fosse por aí, eu até concordava, viu? Esse tipo aí, tudo bem. Mas vamos lá.